Aleluia, Deus é bom. Amém? Estão me ouvindo? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Porque o véu que separava, Senhor, já não nos separa mais, Senhor. Obrigado. Porque Tu fizestes um caminho, Senhor, onde havia impossibilidades, Senhor. Você criou, Pai, o impossível, Senhor, para nos alcançar, Senhor. Obrigado, Pai, por este amor, por esta graça, Senhor, que nos acompanha, que nos alcança todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua casa, nós amamos a Tua palavra, Pai. Oh, Pai, nós queremos que a nossa vida, Senhor, traga glória ao Teu nome, Senhor. Nós queremos, Pai, que os nossos dias aqui nessa terra, Senhor, façam com que a Tua palavra, Senhor, seja conhecida e com que o nome do Teu Filho Jesus seja conhecido também nessa terra, Pai. Nós Te agradecemos por este culto, Te agradecemos pela oportunidade, Pai, de receber desse maná, Senhor celestial, mais uma vez. E nós cremos, Pai, que nós sairemos daqui fortalecidos na Tua palavra e fortalecidos no Teu poder, Senhor. Graças Te damos pelo Teu Espírito, porque Ele está aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Obrigado. Hoje à noite nós vamos aprender sobre unidade e amor. Mas antes da gente aprender sobre isso, eu gostaria de explicar porque nós vamos aprender sobre isso hoje à noite. Nós estamos no culto de quinta-feira, no culto do ensino da palavra de Deus, e nós temos o tema que nós estamos seguindo são os valores, né, que são do nosso ministério, Verbo da Vida, onde nós fazemos parte, a igreja que nós fazemos parte. E eu gostaria de só lembrar aqui para vocês, se vocês ainda não já viram isso no nosso portal, porque está lá no nosso portal, né, o Verbo da Vida. E se você não sabe qual é a missão, qual é a visão que nós cremos, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, você pode estar entrando lá e você pode estar lendo. Eu vou ler para vocês aqui só a missão, a visão e os valores, porque nós vamos aprender sobre um desses valores, que é amor e unidade, ok? Então, a missão do Verbo da Vida é levar a palavra de fé para libertar o meu povo. Nós sabemos que quem fundou o Ministério Verbo da Vida no Brasil foi o pastor Budge. Nós tivemos o Dia Verbo da Vida de Missões aqui. Ele e a esposa dele, Jane Wright. Eles são americanos, vieram dos Estados Unidos para o Brasil, porque Deus chamou ele para vir para o Brasil, né? Então, vá para o Brasil e leve essa palavra para o meu povo ser liberto. Então, essa foi a missão concedida a ele e faz parte da missão também do Ministério Verbo da Vida. Então, a visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra de fé e o amor. Então, essa é a visão, né? E também quais são os nossos valores? Vida de fé, que vocês aprenderam quinta-feira passada, tá? Hoje nós vamos aprender a unidade e amor. O terceiro é integridade. O quarto é alegria e paz. O quinto, firmeza doutrinária. O sexto, fervor de espírito. O sétimo, coração para servir. O oitavo, edificar pessoas. O nono, excelência. E o décimo, vida abundante. Então, esses são os valores, né, do nosso ministério, da nossa igreja. E esses valores estão fundamentados na palavra de Deus e naquilo que é a vontade de Deus também para as nossas vidas. Amém? Então, nós vamos aprender, baseado também na palavra, sobre esse tema unidade e amor e sobre os demais que eu li aqui para você. Acredito que você sabe quão importante eles são e que nós temos que praticar esses valores. Uma empresa tem também sua missão, sua visão e tem os seus valores. Mas os valores são atitudes que são praticadas pelos colaboradores daquela empresa, ou pelo menos deveriam ser. Se alguém não pratica aqueles valores numa empresa, ou ele ainda não assumiu a cultura, né, daquela organização, daquele colaborador, e até mesmo se ele não praticar os valores, ele pode levar uma advertência do seu líder. Nós temos um valor, você conhece, e você não cumpriu. E se ele não cumprir 1, 2, 3, ele pode ser demitido, né? Pode ser desligado daquela empresa porque ele não está conseguindo assumir a identidade que aquela empresa tem como valor para atender o cliente dela ou para o serviço que ela está ali, para a razão dela existir daquela empresa. Tá? Mas nós estamos aqui falando de algo muito maior do que a empresa. Uma empresa está ali para servir os clientes, e isso também já é algo
grande, algo bom. Nós precisamos todos trabalhar, as empresas são bênçãos também. Mas nós estamos aqui falando sobre a igreja. E a igreja, ela não foi criada para cliente. Ela foi criada para gerar filhos para Deus, para ganhar vidas, para impactar a nossa geração. Então é algo além das coisas naturais aqui da terra. Então é algo muito precioso, porque a igreja pertence a Deus, a igreja não pertence a mim e a você. E eu não estou falando da igreja, essas 4 paredes aqui. Eu estou falando de mim e de você, porque nós somos a igreja do Senhor. E nós temos que praticar a palavra, porque Ele não nos chamou apenas para vivermos na teoria, né? Sem praticar isso. Ele nos chamou para praticarmos isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E é através da prática que o mundo, que pode estar nas trevas, vai conhecer o nosso Deus. Se a gente não praticar, o mundo não vai ver a luz. E se eles não verem a luz, eles não vão ter os olhos do entendimento deles iluminados e, consequentemente, também eles não vão conhecer a palavra, não vão conhecer o Senhor. Então, a nossa vida tem que ser uma pregação todos os dias. Porque eu não tenho a oportunidade de estar em um púlpito como esse todos os dias para ministrar. Mas todos os dias, aonde eu estiver passando, aonde você estiver passando, se você estiver praticando os princípios, os valores da palavra de Deus, você está pregando, mesmo sem necessariamente estar falando. Porque a sua vida prega, a sua vida fala, as suas atitudes, né? O seu comportamento. O mundo está vendo. Você pode pensar que as pessoas não estão vendo, mas elas estão vendo. Eu garanto para você que elas estão vendo como você se comporta aí fora. Então, nós vamos focar aqui primeiro em unidade. E eu gostaria, por gentileza, que vocês abrissem. Vocês vão abrir para mim lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 12 e 13. Vou ler como está ali, porque senão vai ler ficar a versão diferente da minha. Mas, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Deixa eu ler na outra versão que eu tenho aqui. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, assim, Paulo, quando ele estava escrevendo lá para a igreja de Corinto, ele estava falando sobre a unidade do corpo. E se a gente parar para refletir, em primeiro lugar, a igreja ela é o corpo de quem? De Cristo, certo? Então, por isso, Paulo também vai fazer a comparação do corpo de Cristo com o corpo humano, para que a gente possa entender. Então, nós temos um corpo, mas o meu corpo não é só formado de cabeça. O meu corpo tem uma cabeça, tem uma orelha, tem uma boca, tem dentes, tem um pé, tem unha, tem perna, tem braço, tem barriga, tem estômago, tem várias coisas. E cada um desses órgãos tem funções diferentes. O meu ouvido tem a função de ouvir, mas o meu olho tem a função de ver. O meu olho não vai ouvir, ele vai ver, né? Mas imagina se o meu olho, isso aqui não vai ver, ele vai sobrecarregar o meu ouvido. E isso é fato. Por quê? Nós sabemos que as pessoas que não enxergam, que são cegos naturalmente falando, a audição delas fica mais aguçada, porque o ouvido precisa se adaptar de que tem um órgão que não está fazendo o seu serviço, certo? Então, da mesma forma, se alguém não ouve, ele tem que prestar mais atenção no que a pessoa está fazendo, porque ele tem que decifrar de outro jeito, já que ele não consegue ouvir. Então, assim, se não houver unidade, se o nosso corpo ele não trabalha com o propósito maior do que só o dele mesmo, tipo, o meu olho está vendo, mas não é só para ele. Quando ele vê, ele está protegendo o meu corpo de esbarrar em alguma coisa. Ele está protegendo o meu corpo de morrer, por exemplo. Se eu não pudesse ver e tivesse um abismo na minha frente, eu poderia cair nesse abismo. Todo o meu corpo por causa do meu olho, que não está vendo, que não está fazendo a sua função. Então, se nós não estivermos unidos num propósito maior do que nós mesmos,
que é o propósito de Deus, do reino de Deus, a palavra de Deus, nós podemos estar prejudicando o corpo de Cristo. Porque não estamos querendo cumprir a nossa parte. Né? Então, aqui ele falando que o corpo tem as suas diferenças, porque nós não somos iguais, somos diferentes. Eu sou nordestina, outras pessoas aqui não são nordestinas, então eu vou falar hoje, vou falar de outra coisa. Mas outros aqui vão falar, aqui vocês também falam hoje, né? Não sei alguma expressão que fosse só de Santos, mas a gente pode ter as nossas individualidades e as nossas diferenças, mas nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo no Brasil, existe o corpo de Cristo no mundo, e no mundo todo existe a família de Deus, o corpo de Cristo no mundo também. Mas também nós somos o corpo de Cristo chamado Verbo da Vida, que tem esses valores da unidade. Nós devemos estar unidos, porque isso faz parte do princípio bíblico. Lá em Salmo 133, o que está escrito? Espera a mídia colocar ali. Em Salmo 133 diz o quê? 133. Salmo 133, do versículo 1 ao 3, onde diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Pode passar, por favor. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. E é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor concede a bênção e dá vida para sempre. Entenda uma coisa, sem unidade não tem bênção. Se você não andar em unidade, você não vai desfrutar da bênção plena que Deus tem para a sua vida. Como a igreja também não desfrutaria. Então, para que nós sejamos abençoados plenamente, nós precisamos estar unidos. E eu não sei quanto a vocês, irmãos, porque nós somos irmãos em Cristo, mas o meu irmão de sangue, que vocês conhecem, Abraão, então, no meu lar também, lá, quando eu era criança, né? E ainda hoje. Mas quando criança, principalmente porque nós estávamos passando pela educação dos nossos pais, e se eu brigasse com meu irmão, ou ele brigasse comigo, a minha mãe vinha lá e dizia: ok, vocês são irmãos, vocês não devem brigar. Vocês vão ficar aqui de castigo os dois até um pedir desculpa para o outro se resolverem. Porque vocês são irmãos. E irmãos têm que andar junto. Irmão é para andar unido. Irmão é para dividir brinquedo. Irmão é para compartilhar o lanche. O irmão não é para fazer esse tipo de atitude e tal. Então, assim, esse tipo de ensinamento na minha casa foi muito forte. Mas eu briguei muito com o meu irmão, né? A gente brigou muito. Às vezes divergência, mas minha mãe sempre estava ali para nos unir. Sempre estava lá para trazer de novo, para perdoar, para pedir desculpa, para aprender a compartilhar. Né? Então, assim, na nossa casa a gente aprende que a gente tem que ser unido com a nossa família, que a gente tem que ser unido com o nosso irmão. E a gente está falando ali da família, que tem que estar em unidade. A nossa família lá na nossa casa tem que estar unida. E a nossa família na igreja não é diferente. Eu não posso estar aqui na igreja sem querer falar com minha irmã. Ou com meu irmão. Porque ele é meu irmão, porque você é minha irmã. Então eu não posso simplesmente estar aqui e não quero ver a cara daquela pessoa. Porque nós somos irmãos em Cristo. É um sangue maior do que o meu sangue natural me une ao meu irmão. Mas o sangue que me une a você é o sangue de Cristo Jesus. Então, é esse elo que nos une. E talvez não seja a minha mãe ou a sua mãe que esteja dizendo que a gente não deve andar brigado aqui na igreja, mas é o próprio Pai que está dizendo isso para nós, que é o nosso Pai Celestial, que é Deus, o nosso Criador e o nosso Senhor. De que nós não devemos andar brigados. De que nós temos que aprender, porque na família, a família é a base onde a gente aprende as coisas certas. Porque é na minha casa que eu aprendi a perdoar, a pedir desculpa, foi lá. Foi lá que eu aprendi a compartilhar as coisas. Foi lá que eu aprendi basicamente tudo para depois praticar aqui com você aqui fora. Porque se eu não honrar na minha casa lá, eu não tenho como simplesmente, se eu não perdoo meu irmão, como eu vou perdoar alguém que eu não conheço? É mais fácil perdoar o irmão ou o estranho? O irmão.
que eu vou encontrar todo dia. O estranho eu só vou ver uma vez na vida. Né? Mas na igreja também tem que ser da mesma forma, porque nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos na nossa casa, nós falhamos, e nós falhamos também na igreja. Porque ninguém aqui é perfeito, porque já estarei no céu com Jesus. Nós estamos aqui aprendendo. Então, falhas podem acontecer. O irmão pode, sem querer, pisar no seu calo, mas você vai ter que perdoar. Porque você tem que andar unido com o seu irmão. E, às vezes, o nosso irmão, naturalmente falando, às vezes é menor do que nós. Na nossa casa, no meu caso, eu sou mais velha que meu irmão. Então, meu irmão teria um comportamento mais, naturalmente falando assim, mais imaturo do que o meu, porque eu era mais velha. Então, eu já tenho um comportamento mais maduro. Na igreja, não falando de idade natural, mas de idade espiritual, tem irmãos que são mais imaturos do que você. E você pode ser o mais maduro da história. Tá? Então, não fica às vezes cobrando, porque aquele irmãozinho não age ainda desse jeito. Irmão, porque ele ainda não chegou no seu nível. Ele ainda não chegou no seu nível. Mas ele é seu irmão. Então, você não vai tratar um irmão que é bebezinho como um irmão que é adulto. Se um bebezinho, sem querer, meteu um brinquedo na sua cabeça, aí você trata ele como um adulto? Não. Você sabe que ele não fez de maldade, que ele não entende ainda aquilo ali. Você vai dizer, rapaz, não faz isso não, que machucou a cabeça aqui, da irmã. Machucou a cabeça, não faz isso de novo, tal. Aí você vai lá, vai pegar o seu irmão, que é bebê ainda, e vai continuar com ele, vai continuar carregando, vai. Não vou mais olhar para a cara desse bebê, porque ele jogou o brinquedo na minha cabeça, esse meu irmão. Não, você vai fazer isso. Então, assim, naturalmente falando, tem irmãos que têm essa idade ainda. Ainda está no leito da palavra de Deus. Mas se você está mais maduro que ele, Deus está olhando para você dizendo, ei, você tem que andar no conhecimento que você já tem. Não queira andar no conhecimento que o seu irmão ainda tem. Né? Então, assim, anda no conhecimento que você já recebeu do Senhor. Ou seja, você mais maduro. Né? Porque Jesus, nosso irmão mais velho, nos perdoou. Ele olhou para a gente e disse, pai, perdoa, porque eles não sabem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles são crianças. Eles não entendem ainda. Né? Então, assim, Jesus, ele nos perdoou. E nós também devemos nos perdoar, porque sem perdão também não tem como haver unidade. Como nós somos falhos, se a gente não perdoar, a gente não tem unidade. Porque se eu não perdoasse o meu irmão, eu nunca mais ia querer ver, né? Mas quando a gente perdoa, aí volta aquela reconciliação. Aí a gente volta a ficar junto, volta a conversar, volta a fazer as coisas junto e tudo mais, por causa do perdão. Quantas vezes eu tive que perdoar meu irmão? Nem me lembro. E ele me perdoar também, né? Ou perdoar a mãe, ou perdoar o pai, por algumas coisas. Então, assim, na nossa família essas coisas acontecem. Aí na igreja a gente fala assim, na igreja o irmão fulano de tal fez isso, estou chateado, não vou mais para a igreja. Congregar também faz parte da unidade. A gente não pode deixar de congregar porque a gente ficou chateado com alguma coisa. Tá? A gente precisamos amadurecer, né? E entender que nós somos um. E eu vou ler aqui para vocês o significado de unidade que eu peguei no dicionário, que diz assim, tem como o significado de unidade, né? Estar unido, ou ser um. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Unidade também designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou identidade. E eu fiquei pensando, Senhor, eu entendo que Paulo usou o exemplo do corpo, porque nós somos o corpo de Cristo e que o corpo ele não é igual, como nós também não somos iguais, mas mesmo assim nós somos um. Porque eu queria algo para explicar para as pessoas de como é se tornar um de fato em verdade. Assim, por exemplo, marido e mulher se tornam um quando se casam, né? Isso que a palavra de Deus diz. Eles são duas pessoas, mas que são um. E às vezes a nossa mente não consegue entender isso. Como é que eles são um se são dois? Ou Deus é trindade e é um. Mas sabe, se a gente for aprender lá na questão da química, a gente vai ver, por exemplo, que na mistura homogênea, um bolo, ele é o resultado de uma mistura, que se tornou homogênea. Pegou o ovo, a manteiga, o açúcar, o sal, misturou tudo e deu o bolo. Certo? E aí, o bolo, você não tem como separar. Não, quero voltar ao que era antes. Não consegue. Porque ele se misturou e se tornou um. De fato, é verdade. Tá? Mas, a gente não se mistura assim com o outro, que nem ficar um bolo, né?
mas a gente se torna uma unidade e é como um carro. O carro, ele precisa dos 4 pneus para rodar, das outras coisas para montar ele, são peças diferentes, como é a questão também do nosso corpo. Tá? Então, talvez um irmão seja a roda e você seja o vidro, o outro seja o retrovisor, não sei, o outro seja a direção. Mas o carro só vai existir se todas essas peças estiverem juntas. O corpo de Cristo precisa que todos nós estejamos juntos para cumprir o seu propósito na terra. Porque a única pessoa que quer nos separar e nos manter desunidos é Satanás. Por quê? Porque o próprio Jesus nos disse sobre isso. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Lá em Mateus 12, a partir do 25. O que eu acho interessante, irmão, e eu gosto muito de refletir a respeito dessas coisas, é porque a Bíblia, ela nos explica muitas coisas. Assim, a profundidade, a intensidade do significado de muitas coisas na nossa vida. E às vezes a gente lê e não entende o que está escrito lá. E a gente tem que pedir, Espírito Santo, em nome de Jesus, abre os meus olhos para eu poder entender isso. Eu sei que muita gente tem um pensamento de que o reino de Satanás é dividido. Mas será mesmo que Satanás é dividido? Vamos ler lá em Mateus 12, 25, que diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Tá, eu vou ler a partir do 24. Do 24, por gentileza, para vocês poderem entender o contexto, né? Mateus 12, 24 diz assim: Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, ou Beelzebu é Satanás, né? O príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Estavam falando isso com Jesus Cristo, né? E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Próximo, por favor. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Sabe, irmão? Primeira coisa que nós vamos refletir aqui. Jesus disse: Ei, só ser lógico. Como é que Satanás está expulsando Satanás? Está doido agora? Satanás se junta com os demônios dele para fazer a mesma coisa, que é matar, roubar e destruir. Se os demônios não quisessem fazer essas 3 coisas, eles tinham ficado lá no céu com Deus. No reino de vida, de paz, de alegria, de bondade, tinham continuado no céu, porque o céu é perfeito. Eles foram expulsos porque eles tinham pensamentos semelhantes. Porque eles estavam pensando igual e queriam fazer coisas iguais. Né? Então, assim, eu não conheço nenhum demônio que está fazendo o bem ou o amor aí na terra. Não, ele está fazendo as coisas, matar, roubar e destruir. É isso que ele está fazendo. O que é isso? Os valores do reino de Satanás são esses valores. Essa é a missão deles. Roubar, matar e destruir. Então, eles se juntaram para fazer esse tipo de coisa. Mas nós nos juntamos para outras coisas. E aqui o próprio Jesus disse que, se nós somos o corpo dele, nós estamos lutando contra ele. De vez de ajudá-lo, nós estamos desajudando. Porque ali está dizendo que se nós não estamos juntando com Jesus Cristo, nós estamos atrapalhando. Jesus está juntando e a gente está atrapalhando. E a gente está separando. Quando Jesus está lá se esforçando para juntar, o Espírito Santo está juntando. E qual é uma das coisas que Deus mais odeia? O irmão que lança outro irmão contra o outro. Deus odeia isso. Mas Satanás gosta. Porque ele gosta de divisão. Mas o nosso Pai não gosta disso. O nosso Pai quer que nós andemos juntos. Cuidando um do outro, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, sendo pacientes, suportando os mais fracos na fé, ensinando, corrigindo quando for preciso, porque o irmão corrige o outro quando é preciso, para livrar do mal, para livrar da morte, para livrar do caminho que está vendo que não vai dar certo. Um irmão que ora pelo outro. O irmão, aquele irmãozinho, eu não aguento, não. Começa a orar por ele, irmão. Começa a orar, irmão.
Quantas vezes tu já orou por ele? Nenhuma? Começa a orar por ele. Começa a dizer, rapaz, esse é o irmãozinho que eu vou orar todo santo dia por ele. Pronto. Eu quero ver se Satanás aguenta de separar vocês dois. Não. Satanás não aguenta oração, não, irmão. Ele vai sair correndo, vai desaparecer. E algo sobrenatural de Deus vai unir a vida de vocês. A gente não sabe como Deus vai fazer, mas Ele faz. Porque Deus, Ele é perito em fazer o impossível. Eu não posso fazer, mas Deus pode. Eu não posso derreter um coração gelado, mas Deus pode. O fogo do Espírito pode. Eu não posso convencer uma pessoa a perdoar, mas o Espírito Santo convence. O amor de Deus constrange. Porque sabe, isso aqui vai passar. Eu não sei quando, amanhã, depois, eu não sei quando. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quando alguém de nós vamos partir. Hoje, né, a rainha lá partiu. Quem imaginava que ela partiria hoje? Ninguém, talvez. Então, assim, acabou, irmão. É isso, a nossa vida. O que é que a gente está escrevendo? O que é que a gente está deixando aqui escrito de história? O que está escrito lá na eternidade. Quando a gente chegar lá no céu, vai estar escrito o que a gente fez aqui na terra. O que é que a gente fez de bom, o que é que a gente fez de bem, a gente vai prestar conta. Será que vale a pena ficar emburrado com os nossos irmãos? Não vale, irmão. Não vale nem para perder o céu, nem para perder as bênçãos aqui na terra, não vale. O nosso coração não é lugar para amargura. O nosso coração não é lugar para veneno. O nosso coração só tem que ter uma coisa lá dentro, Deus. E mais nada. O que não tem a ver com Deus não é para estar no nosso coração. Não é para ter vez no nosso coração. Porque se você guardar veneno no seu coração, isso vai matar você. E o próprio Jesus disse que não haja em vós nenhuma raiz de amargura. Se tiver, irmão, o dia de arrancar é hoje. O dia de arrancar é hoje, perdoando e deixando Deus reconciliar todas as coisas. Que aí é com Ele, você vai orar e vai fazer a vontade do Senhor. Faz a sua parte e o resto Deus faz. Faz a sua parte, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Deus nos chamou para estarmos unidos. E também unidos em um só pensamento, em uma só... Eu quero ler aqui para vocês mais um versículo. Só um minutinho. Sobre a unidade aqui. Vamos ler lá em Romanos 15, por gentileza. Romanos 15, nós vamos ler do versículo 5 ao 6. Que o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Então, quem nos dá esse espírito de unidade é o próprio Deus. Se a gente, rapaz, eu não estou conseguindo andar em unidade com tal pessoa, ora, irmão, pede ao Senhor que Ele vai te ajudar. A palavra de Deus está dizendo que Ele nos dá essa capacidade de andar unido com os nossos irmãos, andar unido na igreja, na nossa família, na nossa casa. Amém? E vamos ler lá em Filipenses 2 também, do versículo 1 ao 2, por favor. Filipenses 2, do versículo 1 ao 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Né? Então, assim, a gente não pode estar falando diferente, digamos, nós somos também, a igreja do Senhor, estamos aqui dentro de uma visão, a visão que o Senhor deu da sua palavra. Nós sabemos que o Ministério Verbo da Vida preza muito pela palavra do Senhor. Então, se a gente está aqui ensinando que Deus é bom, aí você não pode dizer que Deus é mau. Porque a palavra de Deus diz que Deus é bom. Eu não estou falando que Deus é bom baseado no que eu quero, eu estou falando baseado no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Deus é bom e que nele não há sombra não há, nem variação alguma nele. Deus, Ele é bom. Ele é 100% bom. É isso que a palavra do Senhor diz. Então, eu não posso ensinar diferente do que a palavra de Deus está falando. Temos que falar as mesmas coisas. Temos que estar unidos num só pensamento,
numa só forma de pensar, em uma só atitude, porque uma casa dividida contra si mesmo não vai prevalecer. Jesus Cristo já falou isso. Temos que estar unidos, falando a mesma palavra de fé. Se a palavra de Deus diz que nós devemos andar unidos, você não pode chegar e falar que nós podemos andar desunidos e está tudo certo. Porque a palavra de Deus não tem isso. Não tem base bíblica para você falar isso. Fale a palavra, irmão. Se você falar a palavra e eu falar a palavra, nós vamos estar falando a mesma coisa. Se falarmos a palavra, vamos ser um. Em Deus e em Jesus. Porque Jesus é a palavra. Amém? Então, se tiver alguma dúvida, procura a palavra. O que é que a palavra diz sobre isso? Procura a palavra. O que é a palavra de Deus diz que Deus deseja a nossa cura. Então, se é isso que a palavra de Deus diz, é porque é isso que é a verdade. E é porque é isso que Deus quer para nós. Amém? E para finalizar aqui sobre unidade, para a gente entrar sobre amor. Falar sobre amor, só um minutinho que eu vou ler para vocês mais um aqui. Hebreus 10, 25. Por gentileza. Hebreus 10, 25. E não deixemos de reunir-nos. Tem a versão de congregar? Por gentileza. E não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, a palavra de Deus também ela nos exorta de que nós não devemos deixar de comungar, de congregar, de vir à igreja, de ter esse momento de comunhão, de estarmos juntos. Porque a própria palavra de Deus também diz que um amigo afia o outro, né? Nós precisamos estar aqui, porque como eu falei, na sua casa você aprendeu a perdoar, você aprendeu a pedir desculpa, aprendeu a compartilhar comida, aprendeu a compartilhar o brinquedo, talvez a cama, talvez a chupeta, não sei. Aprendeu muitas coisas na base familiar, e aqui é a base familiar de Deus. Então aqui na igreja você também tem que aprender a perdoar, a pedir desculpa, a pedir perdão. A aprender a deixar a raiva passar. Então aqui você está aqui para aprender, irmão. Você não está aqui porque você já aprendeu tudo. Você está aqui para aprender com Jesus e com a palavra. Como lidar com esse tipo de sentimentos e situação, desde que o propósito de Deus prevaleça acima da sua vontade. E a vontade dele é que estejamos unidos. Então nós devemos continuar vindo para a igreja. Ah, mas aquele irmão, a igreja não é perfeita, o irmão não é perfeito. É por isso mesmo que você está vindo aqui, porque você também não é. Porque se você for perfeito, né, que eu acredito que você não é, mas vamos dizer que o irmão fosse perfeito. Aí se você, como imperfeito, viesse fazer parte da vida do irmão, você estragava a vida dele, não era? Não é? Então assim, graças a Deus ninguém é perfeito aqui. Então, estamos aqui juntos para aprender. É fácil? Não, não é fácil, é difícil, mas existe uma graça. Existe a graça, a unção de Deus, que nos ajuda. Só com o Senhor, mas é possível. Com Deus todas as coisas são possíveis. Vamos agora falar sobre amor. Por quê? Se a gente não amar, a gente não vai perdoar. Se a gente não amar, a gente não vai voltar à reconciliação. Né? E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor. Deus é amor, ele nos perdoou. E a gente, meu Deus do céu, não sei você, né? Mas eu fico às vezes falando, Senhor, por que você me ama, hein? Eu não entendo como você pode me amar uma pessoa dessa, Senhor. Como você pode me amar? Porque assim, as pessoas me conhecem ali um pouquinho, mas você me conhece toda. Todos os meus defeitos, todas as minhas falhas, todos os meus pensamentos, os bons, os maus, tudo você conhece. E ainda assim, você me ama. Como pode esse amor? Como pode esse amor de Deus? É um amor tipo sobrenatural mesmo, é um amor que constrange mesmo. E eu falo assim, Senhor, eu tenho que mudar mesmo. Eu preciso realmente melhorar, porque não tem condições de um negócio desse. Como é que a pessoa acreditou tanto em mim desse jeito, a ponto de morrer por mim naquela cruz? Realmente, nós temos que melhorar, irmão. Nós temos que mudar, nós temos que nos esforçar para sermos a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão é a versão de Deus sobre nós.
Nós podemos ser isso porque Deus nos criou com esse propósito. Nós podemos andar nessa visão, nessa missão, porque o Senhor nos chamou para isso. E aquele que nos chama também nos capacita. O mundo está desunido, né? Mas nós vamos estar unidos através de um elo que é o elo que nos une, que é Jesus Cristo. E eu gostaria de ler lá em 1 Coríntios 13. Nós vamos ler do versículo 4 ao 7, por favor. Vamos ler sobre o que a Bíblia fala sobre o que é o amor, né? Lá diz assim, o amor, ele é paciente. Meu Deus, tem gente que fala que já está sem paciência. Acorda de manhã já disse que está sem paciência. Pelo amor de Deus, acabou de se acordar já está sem paciência. Mas o amor, ele é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Eita, no mundo de hoje tem muita gente que só procura o interesse dela, né? Não se ira facilmente, meu Deus, e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão e as línguas cessarão. O conhecimento passará. Então a gente vê aqui o que é o amor, né? Que o amor ele é bom, é bondoso, é gentil, é paciente, não guarda rancor, em outras versões diz assim, que não considera o mal feito contra ele. Irmão, eu não sei você, mas eu preciso ler mais esses versículos de amor. Porque é lendo que vai recebendo, precisa se expor a palavra para a palavra e nos transformando. Eu preciso ler mais isso, para eu lembrar que nós somos isso. Para lembrar que eu sou isso aí. Sabe, meu irmão, ele fala assim que quando ele era criança, ele tinha uns comportamentos que não eram muito legais. E a minha mãe sempre dizia assim, esse não é o comportamento de um príncipe. Um príncipe não se senta desse jeito. Um príncipe não faz isso. Um príncipe não faz aquilo. E minha mãe falou tanto que um dia meu irmão falou assim, sem minha mãe precisar falar desse, rapaz, eu não estou andando do jeito de um príncipe, não. E ele começou a se moldar, né? Então, assim, é ouvir na palavra de Deus que nós vamos moldar o nosso caráter e o nosso comportamento, trazendo isso para a prática, lembrando, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser bondoso, eu não guardo rancor, eu não desejo o mal, eu não tenho inveja, eu não fico me vangloriando, me achando melhor do que os outros. Eu não faço esse tipo de coisa, porque a palavra de Deus diz que eu ando em amor, que eu devo amar o meu irmão. Então, temos que ler essas coisas e trazer isso para o nosso dia a dia. E falar e pregar para nós mesmos. Às vezes, na minha casa, eu fico pregando para mim mesmo. Na minha casa, no carro onde eu estiver, fico pregando para mim mesmo. A palavra diz isso, a palavra diz isso. Se eu tiver, por exemplo, com medo, tipo, pensando em alguma coisa que não é bom, eu lembro. Deus não me deu espírito de medo. Deus não me deu espírito de medo. Eu estou pregando para mim, irmão. Você tem a palavra, prega para você, prega para o teu espírito, prega para a tua alma. Você fala para você mesmo, você não vai guardar rancor. Você vai obedecer ao Senhor, você vai perdoar. Você vai amar. E às vezes, quando a gente ama, parece que a gente está perdendo. Mas só parece, irmão. Porque com Deus a gente nunca vai perder. Só parece. Mas de fato você está ganhando. Porque o amor sempre ganha. O amor sempre vence. O amor vai prevalecer. Já que a gente acabou de ler que ele vai prevalecer. No fim de todas as coisas só vai restar a fé, a esperança e o amor. E mais nada, irmão. Vai contar para Deus o que você fez por amor aqui. E amar é fazer o que Jesus fez. É quando não merece mesmo, você dá um presente. Não merece. Mas o amor não é um sentimento. Você sabia disso? O amor não é um sentimento. O amor é uma escolha, é uma decisão. Deus, ele decidiu nos amar, apesar de. Aí você fica falando, mas como é que eu vou amar esse bendito marido que fez isso, isso e isso? Como eu vou mandar essa bendita mulher que já fez isso e isso?
do mesmo jeito que Deus amou você, quando você não merecia. Como é que eu vou fazer tal coisa por tal pessoa? Eu pedi perdão, fulano que tem que vir em mim pedir perdão. Foi ele que errou. Que engraçado, fomos nós que erramos, mas quem veio até nós foi Deus. Sabe, nada que Deus nos pede para fazer, Ele não nos pede para fazer primeiro, Ele já fez. E aí você já fica calado, né? Porque não tem nem o que falar. Você vai, mas Jesus aí, Jesus. Bom, eu já fiz isso para você. Né? Já teve uma vez que eu fiquei muito chateado com uma pessoa. Muito. Eu queria, com muita raiva, estou com muita raiva, Senhor. E aí eu estava com tanta raiva, graças a Deus já foi uns anos atrás, tá? Já passou. E aí o Espírito Santo falando, não pode, tem que perdoar. Mas eu não quero perdoar agora eu não quero ver, não quero falar, não quero nada. Mas o Espírito Santo estava lá falando comigo, dentro do meu espírito. E eu sabia qual era a vontade de Deus, que era para eu perdoar. Né? E eu falei, Senhor, agora eu não estou com vontade nenhuma, a minha alma está gritando, ela não quer perdoar. Mas eu sei que a sua vontade é que eu perdoe. Então eu oro para que o Senhor me ajude a perdoar e a esquecer isso. E a esquecer o que essa pessoa fez, e tal. Então eu vou dormir, quando eu me acordar, eu não quero mais me lembrar disso. Irmão, eu fui dormir. No outro dia, quando eu me acordei, eu sabia o que a pessoa tinha feito. Estava lá, eu não esqueci. Mas não tinha raiva, rancor da pessoa. Irmão, não sei como Deus fez, mas Ele fez. Então assim, ore, irmão. Pai, me ajude. Está difícil, a minha alma não quer fazer. Mas eu sei que a sua vontade é que eu perdoe. Eu sei que a sua vontade é que eu ame. Se Deus está dizendo para você, compre um presente, vá daquele irmão, dê um abraço, vá nele e peça perdão, irmão. É melhor você se humilhar diante de Deus e ser exaltado por Ele, do que você querer exaltar a si mesmo lá na frente e você ser humilhado. É melhor a gente se humilhar diante da mão poderosa do Senhor. E fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E que vai trazer bons frutos para nós. Sabe que são esses tipos de atitudes que unem famílias que estão separadas há muito tempo. E agora estou me lembrando aqui até de um irmão que não é brasileiro. Vocês talvez conheçam, eu vou contar esse testemunho dele aqui, que para mim é um testemunho muito forte. Que é o testemunho do irmão, do cantor Marcos Witt, não sei se vocês já conheceram, que eu acho que ele é uruguaio, né? E o pai dele foi morto naquela nação como missionário. Mas Deus chamou ele para ser missionário para a nação que matou o pai dele. Irmão, isso não é amor? Me diga se isso não é amar. Ele, com certeza, a alma dele não queria ir, irmão. Ele perdeu o pai dele. Mas ele voltou lá e até hoje lá, né, fica pregando para aquela nação por amor a Deus, porque Deus amou ele e o amor de Deus fez com que ele amasse não que vai condenar todo o país, né? Mas daquela nação ali seria a nação que ele odiaria no mundo todo. E a nação pela qual ele dissesse, Deus não me manda para qualquer nação, menos para essa. Mas ele está lá pregando a palavra do Senhor. Isso é amor, irmão. Né? Vou lá, vou perdoar, vou ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas, vou me esforçar para que o evangelho chegue para aquela nação. Nós temos outros casos aqui, como da nossa irmã Lorenda, que já esteve aqui, por exemplo, né? Que foi aí abusada lá pelo seu próprio pai na infância, mas que quando ela se converteu, Deus disse para ela perdoar, né? O pai dela, e que foi a coisa mais difícil para ela da vida dela, mas ela, por amor a Deus, fez. Né? E quando o pai dela estava em leito lá de morte, quem foi que cuidou dele até o final? A filha que deveria odiá-lo mais, que era ela. Enquanto nenhum dos outros filhos que não foram abusados, não foram cuidar do pai, aquela que tinha sido abusada foi lá cuidar do pai e disse, pai, eu perdoo você. Né? Foi lá pregar Jesus para o pai dela, para ganhar a vida do pai dela. Aquele que ela odiava, ela passou a amar por causa do amor de Deus. Então assim, irmão, não vem dizer que você está passando por algo difícil, porque para mim ela passou por algo muito difícil, que eu nunca passei e nem quero passar. Mas Deus ajudou ela a perdoar o pai dela, e a cuidar do pai dela, e a realmente dar o perdão verdadeiro e genuíno do coração dela. E ela passou por coisas muito difíceis por causa disso.
mas ela perdoou. Então é possível, irmão, com Deus todas as coisas são possíveis. Então Deus pode, através do amor, unir aquilo que está separado, aquilo que está dividido. Impossibilidades na sua família, na sua vida. Se você deixar o amor do tipo de Deus entrar, as coisas vão mudar, vão melhorar. Ah, mas você não sabe o filho que eu tenho. Pergunta a Deus como é que você pode amá-lo. Porque a gente só vence o mal com o bem, irmão. A gente não vence o mal com o mal. Pergunta a Deus, Senhor, como é que eu posso amar essa pessoa? Como é que ela pode se sentir amada? Porque o problema de muita gente aí é falta de amor. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de amor. O mundo está sofrendo porque ele não sabe o que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é o amor do tipo de Deus. O amor não é uma paixão. O amor, ele permanece. E a igreja deve amar. E nós devemos começar a amar os nossos. Como nós vamos amar aqueles que não conhecemos se não amamos aqueles que são a nossa família? Naturalmente falando, se você, no dia do aniversário da sua esposa, do seu marido ou dos seus filhos, você não dá um parabéns, não faz uma ligação, não compra um bolo, não compra um presente, aí você vai comprar para um estranho? Mas tem gente, às vezes, até que faz, né? E aí, para o de dentro de casa, não faz. Eu não sei por que faz por estranho. Deve ser algum interesse, não sei. Que interesse é esse? Mas assim, como é que pode amar o de fora e não amar o de dentro de casa, irmão? Como é que pode? Você está vendo um irmão aqui na igreja, estou dando um exemplo, que está necessitado. Ah, aquele irmão só vive com aquele casaco. E por que tu não vai lá e tu já percebeu, o seu Espírito Santo está te mostrando que ele só tem um casaco, porque tu não vai lá e compra outro para ele, irmão? Ao invés de ficar pensando que o irmão só tem um casaco, se tu quer que ele tenha mais de um, vai lá e dá um para ele. Se tu está vendo que teu irmão está passando necessidade porque está sem emprego, irmão, nós somos uma família, nós vamos orar por você. O seu emprego vai chegar, as portas vão se abrir. Isso é amar, irmão. Às vezes a gente quer fazer coisas extraordinárias para dizer que a gente está amando. E a gente não precisa ficar levantando a bandeira, não. Ó, eu dei 10 reais para ele ir para casa. Ó, eu fiz isso por ele. Para, irmão. Faz. Só faz. Que importa que Deus esteja vendo. E que você esteja obedecendo. E que amar é simples, irmão. Para de complicar as coisas. Eu posso não gostar de feijoada, irmão, mas você me chamar na sua casa, você pode me amar mesmo sem eu gostar de feijoada, se você gosta. Sei lá, eu como um arroz com ovo e está tudo certo. Então, assim, apesar das nossas diferenças, nós podemos nos amar. Ah, eu não gosto da Ana porque ela não gosta de feijoada, por favor. Às vezes a gente está, tipo, com coisa tão simples, a gente está brigando. Ah, não, porque fulano, às vezes, dentro de casa isso também, né? Dentro de casa, às vezes, está brigando por coisas pequenas. Quando Deus quer que a gente esteja amando em unidade. E às vezes é só conversar, uma coisa tão simples. Fulano, esse negócio que tu faz, às vezes, tipo, me magoa. Não é legal. Mas às vezes não fala, quer que o outro adivinhe o que tu está pensando também. E às vezes é tão simples dizer, fulano, para com isso, eu não gosto desse tipo de brincadeira, ou coisa semelhante, sei lá, fala. Porque às vezes a gente não sabe o que a pessoa não está gostando, né? Por exemplo, se você não me perguntar do que eu gosto, me convidar para a sua casa, pode ser que nesse dia você faça uma feijoada. E aí eu vou chegar lá, mas eu vou dizer, não tem problema, eu vou comer o arroz. Eu como arroz, eu me viro. Né? Mas tudo tem jeito, irmão. Tudo tem jeito. E com Deus fica mais fácil. Se a gente obedecer ao Senhor, as coisas vão ser mais leves para nós. Vamos ler lá em 1 João 4,8, por gentileza. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele é amor e ele mesmo nos amou. E como eu falei aqui, ele é o nosso exemplo maior, é Deus, o próprio Deus nos amou. Porque eu já disse para Deus, essa pessoa não merece não. Aí Deus sempre, o Espírito Santo fala assim, pois tu também não merecia e eu te dei. A gente nunca ganha, nunca ganha. O Espírito Santo, tá bom, lá vem o Espírito Santo de novo. O Espírito Santo sempre ganha, irmão. Sempre ganha. Agora vamos ler também em 1 João 4,7.
Aonde diz assim, 1 João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você nasceu de Deus? Você é filho de Deus? Então você tem que amar. Você tem que amar. Isso tem que ser uma marca nossa. Jesus Cristo disse que o mundo saberia que nós éramos os seus discípulos se amássemos uns aos outros. Né? Então essa é a nossa marca. Vamos ler lá em 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Irmão, Deus não quer que a gente ame com falsidade, não. Não, estou aqui fingindo, né, porque tu sabe, né, eu não suporto aquela irmãzinha. Irmão, primeiro que a gente nem deveria falar esse tipo de coisa. A gente nem deveria estar aceitando esse tipo de conversa, né? Porque Deus criou todas as pessoas, todos os irmãos aqui, fomos criados pelo Senhor, todos somos especiais para Deus. Eu ensino isso para os bebezinhos lá no berçário. Todas as crianças são especiais para o Senhor, porque Ele criou todas elas. Então, assim, todos nós somos especiais para o Senhor, Ele deseja que estejamos unidos e que a gente se ame. Né? Então, assim, não é fingindo, não, é de verdade, com sinceridade do coração. Porque se for com falsidade, irmão, aí seria mentira. E Deus não gosta de mentira, Deus gosta de verdade. Então, se você não chegou o seu tempo ainda de conseguir falar com a pessoa, de dar o presente com sinceridade, ora, até o momento que você chegar, agora eu consigo fazer. Para você romper essa dificuldade, essa circunstância. Para você ser livre, porque na verdade quem vai ser livre é você, irmão, não é o outro irmão, é você quem vai ser livre. Porque a gente acha que quem está preso é o outro irmão, mas na verdade quem está preso somos nós quando não perdoamos e quando não andamos em unidade. E nós estamos aqui para unir o corpo de Cristo, para unir o povo de Deus. Amém? Então eu creio que vocês foram abençoados com essa palavra e agora que vocês receberam muito, vamos colocar em prática. Amém? Então que Deus abençoe vocês.